Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Couto, sou fisioterapeuta e venho trazer aqui para vocês o nosso novo quadro no canal do YouTube, Casos do RC. Quadro este que iremos abordar casos clínicos relacionados a pacientes que já circularam por nosso consultório. Vamos trazer aqui casos clínicos reais em que podemos interagir diretamente com vocês e quem sabe um caso desse não possa ajudar no seu dia a dia, de atendimento, até você como um paciente se identificar num quadro clínico desse e procurar um profissional capacitado para poder resolver o seu problema. Tá certo? Vamos nessa, solta a vinheta. Bem, vamos lá. O caso clínico de hoje que eu vou compartilhar com vocês foi um caso clínico bem interessante. Este paciente nos procurou com um diagnóstico clínico de impacto fêmuro-acetabular. Portanto, quando este cliente agendou o atendimento, no primeiro momento realizamos o quê? O processo de avaliação. Nunca inicie o tratamento de um paciente sem antes você realizar o processo de avaliação, porque vocês vão saber já já. Portanto, a gente conversando aqui com o cliente, colhendo todas as informações, este cliente relatava o quê? Dores na região do quadril, já estava também relatando dores na coluna lombar e dificuldade na prática de suas atividades físicas. Ou seja, quando ele ia praticar futebol, que precisava percorrer um determinado percurso, ele não conseguia, que começava a sentir dor na região do quadril. Outra situação, quando ele iria atravessar a rua e precisava dar uma corrida a mais, ele não conseguia realizar aquele padrão de movimento. A gente buscou o quê? Colocou este paciente na maca para poder verificar, para ver se tinha alguma relação direta com a questão do impacto fêmuro-acetabular. Realizamos testes de flexão de quadril, não apresentou nenhum quadro de dor. Realizamos também movimentos de rotação interna e rotação externa deste quadril. Também não apresentou dor alguma na articulação do quadril. Realizamos também um teste da parte adutora, abrindo o quadril, lateralmente. Não apresentou também nenhum tipo de dor. Ou seja, muito estranho essa queixa de dor e um diagnóstico clínico voltado para o impacto fêmuro-acetabular. Desde então, a gente solicitou que o cliente realizasse o movimento que gerava o desconforto nele. Solicitei que aqui no consultório ele desse a corrida, Ao realizar o mecanismo de corrida, logo em seguida ele relatou, doeu. Eu digo, certo, me mostre qual foi o local da dor. Ele apontou diretamente para a região próximo da virilha, A partir daí a gente passou o quê? A desconfiar. Ou seja, quando ele corre, ele sente dor. E ele também relatou aqui no processo de avaliação que estava sentindo dor lombar também. Após esse processo, eu comecei a tentar pensar de uma forma melhor em que isso poderia ter uma relação direta com uma musculatura que temos no quadril, conhecida como iliopissoas, que é um músculo flexor do quadril. Quando a gente realizou a palpação dessa musculatura, o paciente de imediato já apertou os olhos, que isso é um quadro característico de dor, a palpação de tensão da musculatura. A gente realizou um teste de imediato para ver se respondia com uma melhora da dor. Realizamos uma liberação miofacial desta estrutura muscular. Realizamos também uma técnica de inibição muscular para a musculatura do ilio-pessoas e em seguida solicitamos que ele realizasse o mesmo movimento que gerava dor nele. Este cliente já realizou a corrida e conseguiu executar de uma forma melhor, ou seja, aquela dor que estava sentindo de forma intensa, dessa vez já não sentiu mais. Isso daí já foi um ponto positivo do processo. A partir daí a gente buscou o quê? Direcionar um tratamento específico para isso, em que envolveria a liberação dessa estrutura muscular do ilio-pessoas. Direcionamos também um fortalecimento da musculatura de quadril, envolvendo a parte de glúteo médio, rotador lateral de quadril, glúteo máximo, que é conhecido como complexo posterolateral do quadril, e também utilizamos um exercício de mobilidade, que inclusive eu vou colocar um videozinho aqui para que vocês observem este tipo de movimento que foi orientado para o paciente realizar.
A partir deste tipo de trabalho que foi realizado, com poucos atendimentos, o cliente já estava relatando uma melhora significativa do quadro. E a partir daí, a gente buscou o quê? Realizar treinamento funcional associado, né, para simular atividade de corrida, a gente verificar a resposta da parte muscular. E aí, no decorrer do tempo, com poucos atendimentos, conseguimos solucionar o problema. Ou seja, então isso daí deixa claro para a gente que nem sempre o que está constando num diagnóstico já vindo do seu paciente vai ser diretamente o quadro dele, né? A gente percebe o quê? Que o diagnóstico dele foi dado através de um exame de imagem, em que foi verificado através do exame de ressonância magnética do quadril, porque era a região que ele relatava a dor. Então solicitaram uma ressonância magnética e lá constava que ele tinha um processo de calcificação na região do acetábulo, que é esse ossinho que envolve o encaixe da cabeça do fêmur, né? Então, a partir daqui que traçou-se esse diagnóstico. Mas o ideal é que tivesse feito um exame clínico, porque nem sempre o que consta no exame de imagem vai ter relação direta com o quadro clínico do paciente. Hoje em dia já estamos vendo aí em torno de 80% a 90% dos casos que as coisas estão se direcionando dessa forma, não tem relação alguma com o exame de imagem, tá certo? Fica aí, né, esse quadro clínico bem interessante para vocês observarem no seu dia a dia. Inclusive aí o paciente voltou a executar suas atividades normais, em 2 atendimentos já não sentia mais dor lombar e a partir do momento que a gente realizou os treinos funcionais para poder liberar a musculatura e ele conseguir uma amplitude maior de extensão do quadril, ele passou a executar as atividades dele de forma tranquila e sem dor, tá certo? Esse é o nosso caso clínico de hoje, espero que possa ajudar vocês de alguma forma, quando vem aparecer algum paciente com um caso parecido, e que ajude a esclarecer, né, o caminho de vocês aí no tratamento da fisioterapia, tá certo? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo caso clínico.